mais um dia de gravações da Revitalize Cast e hoje estamos aqui com essa maravilhosa doutora Caroline Resplande, em especial ao Outubro Rosa. Gente, hoje vai ser um dia de discussões aqui, uma conversa muito legal, engrandecedora tanto para mim quanto para você, né, doutora? Sim, oi gente, prazer, eu sou a Carol, sou médica, faço residência de ginecologia e obstetrícia e eu fiquei muito feliz de ter sido convidada para falar de Outubro Rosa. Acaba que é muito nosso dia a dia, né, lidar com mulheres, e agora nesse mês de outubro a gente tá em um monte de campanha. Sim. Então eu queria muito agradecer o convite da gente estar falando um pouquinho sobre isso. Doutora, eu que te agradeço. E assim, o legal é que estamos tendo um papo entre duas médicas, né, que atuam em áreas que casam muito. Então, creio que vai correr bastante a nossa conversa e vai ser muito legal. Não, e quando eu vi que eu ia falar com uma médica que faz nutrologia, eu fiquei muito feliz, porque o assunto do meu TCC, nem te contei isso, foi de câncer de mama com obesidade. Nossa, que legal! Juro. E quando eu vi o assunto, eu falei, nossa, vai casar super, vai ser muito e é bacana. algo muito recorrente no consultório, né? Às vezes a paciente que é mais obesa, ela já chega perguntando, né, se tem uma correlação, se ela tem que fazer esse exame um pouco mais cedo. E foi uma das perguntas que eu separei, que inclusive pacientes fizeram pra gente discutir, pra gente conversar e esclarecer essas dúvidas. Que bom, bacana. Doutora, então, acho assim que é algo recorrente também na sua residência. Creio que na época de internato, na época que você ficava assim mais preso ao consultório, tinha muito essa questão de você consultar várias mulheres, né? E esse assunto é sempre recorrente. A questão de quando fazer a prevenção. Acontece, acaba que a gente lida com muitas referências diferentes, então cada serviço faz de uma forma, mas na nossa residência... Tivemos atualizações, né? Tivemos, até que ainda prestando prova de residência que a gente estava falando. Mas assim, na nossa residência a gente segue muito a Febrasgo. E acaba que a Febrasgo fala que mulheres a partir de 40 anos já tem que fazer mamografia anualmente. Então não é a cada 2 anos, igual o Ministério da Saúde fala. E assim, são mulheres de 40 a 74 anos. Quando a gente chega com 69 anos, se a gente vê se essa mulher tem mais de 7 anos de expectativa de vida, que normalmente vai ter, a gente faz até 74 anos. Ótimo. Então, uma idade adequada é a partir dos 40. Só que aí você tem que ver, por exemplo, se a paciente tem algum fator de risco, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho, aí começa antes. Entendi. E foi até legal você falar, assim, essa questão de expectativa de vida, porque hoje as pessoas estão vivendo mais, né? As mulheres estão se cuidando mais. A vibe das pessoas não é tanto mais de festa, é mais de se cuidar, né? Não, agora a corrida virou festa. Exatamente. Então, assim, o fato da gente sentar, conversar, assim, numa mesa de barzinho, ok, mas eu não vejo mais gente conversando tanto, de ir pra balada, essas coisas, principalmente, assim, no nosso nicho, né? É mais corrida, é mais exercício físico, e acaba que a gente serve de inspiração para os nossos pacientes também. Então, eu vejo muito, falo assim, minhas pacientes falando, Camila, eu tô vendo que você tá indo na academia todos os dias, eu acordo para poder ir também, né? E eu acho que geralmente as pacientes também, elas veem muito isso, principalmente na ginecologista, no obstetra, né? Tem muito esse reflexo, né, doutora? Sim, a gente vira um espelho 100%. Então, tanto é que no consultório, a gente sempre mostra também que a gente se previne, como que a gente lida na nossa vida mesmo, pra paciente também querer se prevenir. E é engraçado porque, assim, o Outubro Rosa, essa campanha Outubro Rosa, ela começou, tipo, lá em Nova York, em 1990, porque as pessoas estavam nem aí, não se cuidavam e realmente era pra enfatizar sobre o câncer de mama. Foi vir pro Brasil só em 2002. E nessa época ainda, as pessoas não se cuidavam muito. E agora a gente vê que essa campanha, tudo bem, ela é em outubro. Mas as pacientes, elas procuram a gente com muito medo de um câncer, com muito medo, até assim, de saúde mesmo, colesterol, enfim, em qualquer mês. E sempre a prevenção é muito importante em qualquer mês. Então, é muito bom. E assim, puxando um gancho para essa questão do medo, eu já vi muitas pacientes com medo do próprio exame. É algo recorrente, assim, que você vê? As pessoas têm muito medo. Algumas que usam silicone, por exemplo, elas já chegam perguntando se podem fazer mamografia, por exemplo, já chegam com medo. Outras porque falam que dói muito. E outras elas têm medo do resultado. Certo? Porque assim, realmente tiveram amigas que descobriram que tinham câncer porque fez exame e tem gente que tem medo mesmo de descobrir. Muita gente fala assim, vou nem procurar porque se procurar acha, né, doutora? Mas assim, como hoje em dia tem muitos exames de rastreamento, né, muitas coisas, as pessoas às vezes chegam com medo, mas falam, eu prefiro fazer e descobrir no início, porque depois, quando descobre no final, já é muito mais difícil. Exatamente. É o que eu sempre falo, né? Assim, eu sempre evidencio que quando a gente descobre algo antes,
a gente trata melhor, né? E, obviamente, o prognóstico, né? As condutas também vão ser melhores, né? Então, as alternativas são melhores. Eu sou médica emergencista, eu trabalho no Hospital do Câncer e é algo, assim, muito comum. Às vezes, chegam pacientes que não se cuidaram, né? Às vezes, pacientes que moram na fazenda, que não tem muito essa questão de ter essa rotina, né? Igual nós que moramos aqui, temos muito essa rotina, muita informação, né? Então chegam lá já em estágio avançado. Então, sempre eu uso como exemplo, olha, tem como a gente ter uma precaução maior para evitar que tenha um desfecho ruim, né? Uso exemplo de pacientes, né, que tiveram um prognóstico excelente por conta do diagnóstico precoce. E, infelizmente, também tem pacientes que têm um desfecho ruim exatamente por conta de ter desleixado, né, doutora? Não, isso, então, já que você lida muito com emergência, já, você deve ver paciente já chegando com insuficiência respiratória, já com morfina lá em cima, né? Isso é muito triste. E isso mostra para os familiares que estão com esse paciente a importância de que tinha que ter descoberto isso antes. Exatamente. É muito engraçado. Esses dias no ambulatório, a gente tinha uma paciente que a mãe dela estava lá, estava com suspeita de câncer de mama. E ela foi pro nosso ambulatório, só que a gente teve que encaminhar, porque a gente normalmente encaminha apenas pra masto mesmo, que lida mais com os cânceres e tudo. E aí no dia, a filha da paciente estava lá, e a filha da paciente tinha 42 anos, nunca tinha feito nenhum rastreamento. Aí nessa consulta a gente abordou, a gente, olha, você já tá na idade, você tem um fator de risco agora que é sua mãe. Ela descobriu um câncer de mama por conta da nossa consulta. Ela nem imaginava. E agora a gente tá com 2 desfechos. Uma que descobriu no estágio totalmente avançado, que tá fazendo tratamento. Sim, acaba que a gente perdeu um pouco o vínculo. E a outra que foi muito no início e que assim, como a gente vai lidar com essa paciente, o tratamento é muito menos invasivo. Então, é diferente, né? As pacientes que já chegam mais no estado grave. Assim. Com certeza. Doutora, você poderia falar um pouquinho como que é essa questão da paciente que chega pra você já falando, olha, minha mãe teve, minha avó teve. Como que é essa questão do rastreio? É um pouco diferente do que é definido, assim, mais enrijecido pela Febrasgo? Sim. Gente, e é muito importante, porque, por exemplo, se a gente tem, por exemplo, uma avó, uma irmã ou uma mãe que teve câncer de mama, já é um fator de risco pra você ter câncer de mama. Então, a gente não vai fazer o rastreamento com 40 anos, como a Febrasgo recomenda. A gente começa com 35 anos e algumas referências ainda com 30 anos. A gente já pode começar a fazer o rastreamento. E alguns consultórios de ginecologistas particulares, a partir dos 30 anos, eles fazem rastreamento com ultrassom de mama. Enfim, depende da referência. Cada referência acaba que muitas é americanas e eles seguem de formas diferentes. E essa paciente, ela tem que ter um excesso de cuidado, né? E às vezes não só o câncer de mama também, o câncer de ovário pode estar relacionado também. E tem pacientes que possuem uma condição melhor, elas fazem até rastreio de BRCA1 e BRCA2, que são os genes, né, que acaba que se sua mãe tem, provavelmente você deve ter também, e a chance de ter um câncer é muito maior. Legal, muito bom, doutora. E em relação a essa questão do autoexame, que a gente ainda ouve muitas pessoas chegarem no nosso consultório, comentar, a gente orienta, assim, que realmente não tem nada definido por associações, né, médicas, mas, querendo ou não, na linguagem popular ainda é muito falado do autoexame. O que você acha sobre, o que a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia fala sobre? Me conta. Então, sobre o autoexame, é até engraçado, porque eu lembro que as campanhas antes, elas tinham, né, autoexame super grande. Que tinha até uma que passava na Globo, né, que tinha uma mama, não era? Não era uma mama que era azulzinha? Eu acho que eu lembro que tinha aquela camiseta, lembra? Mais ou menos, e era de autoexame mesmo. Só que já tem um tempo que não é mais recomendado. Por quê? Com o autoexame, a gente consegue ver só nódulos maiores, nódulos maiorzinhos. Então, às vezes, aquela paciente, ela pratica o autoexame sempre, ela não vai ver, talvez, o nódulo pequeno que poderia ser visto por algum exame de imagem. Além disso, existem outras alterações da mama que não são cânceres, né? Alterações totalmente benignas, nódulos totalmente benignos. Isso acabou gerando expectativas e realidades da paciente. Então, hoje em dia, o que é recomendado? A paciente conhecer o seu corpo. Então, conhecer a sua mama, saber como que é a sua mama, mas o autoexame, como sempre era recomendado todo mês, numa mesma época do mês, a gente não recomenda mais. Realmente, o rastreamento mesmo é pela mamografia. O padrão ouro é a mamografia. Isso eu sempre falo para minhas pacientes de atendimento mais ambulatorial, né, sobre isso, né? É sempre bom a gente orientar que existe a mamografia, que ela que é definida mesmo como um mecanismo de rastreio, porque às vezes a pessoa tá lá se conhecendo mesmo, né, fazendo esse autoexame
E talvez ela também não tenha um acesso tão imediato. Aí fica ansiosa por, às vezes, algo que não é um câncer, Não né? é um câncer. E aí já começa a falar pra família, a família já começa a ficar preocupada. Isso eu vejo, assim, porque é algo muito recorrente, principalmente no ambulatório de clínica médica, algo muito comum mesmo. A respeito de não sentir nada. Não sentir nada quer dizer que eu não posso fazer nada? Eu sei que realmente isso não é uma frase, assim, correta, né? De nós médicas falarmos, mas nós sabemos que na população tem isso. Olha, se eu não sinto nada, eu não vou procurar nada, porque se eu procurar, eu acho. E assim, existe algo mesmo, assim, igual você falou, acabou de falar em relação a esses micro, né? Esses microcânceres, né? Que às vezes você não consegue palpar, né? É micro porque você não consegue palpar, então só o exame que ele vai conseguir definir se é ou não, né? Então, não é, né? Realmente, essa questão de você não sentir não tem nada a ver com ter ou não ter. Mas existe isso de chegar no seu consultório, ter esse debate? Como é que é? Sim, existe demais. Assim como existem pacientes que já chegam totalmente preocupadas, que elas querem que a gente peça um mundo de exames, às vezes, muitas vezes desnecessários, existe aquela paciente que ela acha totalmente incoerente os exames que a gente pede. E a gente não fala nem só de câncer de mama aqui, que a paciente talvez não palpe, mas, por exemplo, um câncer oculto que a gente não consegue ver, um câncer de colo do útero, por exemplo. A paciente, ela não sabe se ela tem ou não, se eu não pegar e fazer um preventivo naquela paciente. Ou então se eu não ver o colo daquela paciente. Então ela não tá sentindo nada, entendeu? Então as pessoas não podem apenas chegar e falar, eu não tô sentindo nada, eu não vou fazer nada. Porque realmente, às vezes, ela não tá sentindo nada. Vai descobrir que tá com câncer, por exemplo, quando perdeu muito peso. Sim. Perdeu muito peso, que a gente sabe, né? Que normalmente pacientes oncológicos. E aí, peraí, o que tá acontecendo? Então, gente, não sentir nada não significa que você não tem nada. Então, por isso que é muito importante a gente ir no médico, a gente fazer prevenção, a gente ter um autocuidado. Porque se a gente não cuidar de nós mesmos, não vai ser o outro que vai cuidar da gente. Exatamente. Mas assim, lá no meu consultório chega muitos pacientes obesos, né? Principalmente mulheres. Meu público é muito de mulher, né? Eu converso com muitas mulheres, então acaba que eu recruto muitas mulheres pro meu consultório. E elas perguntam a respeito da correlação da obesidade, da alimentação com o desenvolvimento ou não do câncer de mama. Vamos discutir um pouquinho disso, vamos explicar um pouquinho disso para elas. Certo. Em relação à obesidade, a gente tem que lembrar que a obesidade é um processo inflamatório no nosso corpo todo, né? Exatamente. Então, assim, e lembrar que é uma doença crônica, né? Exatamente. Então, assim, não só o câncer de mama vai estar relacionado à obesidade, eu acho que você tem até muito mais profundidade para falar em relação a isso, que vai estar envolvido muito. Então, já é um processo inflamatório. Um processo inflamatório, ele pode propiciar a uma metaplasia, né? Uma multiplicação maior dessas células. E a obesidade, aquela paciente obesa, ela vai ter mais gordura. Aquela gordura periférica, exatamente. Né? E essa gordura periférica, ela acaba convertendo nessa gordura em estrona, que é um tipo de estrogênio. Então, essa paciente obesa, ela vai ter esse tipo... Por exemplo, aquela paciente obesa menopausada, ela não vai ter tanto mais estrogênio igual uma paciente da menarque, mas ela vai ter o estrogênio da estrona. É exatamente isso que eu explico pra minha paciente. O estrogênio da menarque, né, que é essa fase reprodutiva, gente, é diferente do estrogênio pós-menopausa, né? A predominância, né, digamos. Então, esse estrogênio que a gente tem na nossa fase agora reprodutiva da menarque é aquele estrogênio produzido pelo eixo hipotálamo, hipófise, ovário, né, útero, que a gente consegue ver, mesmo é o período menstrual, né, que a gente consegue ver que realmente está funcionando. Mas tem muitos hormônios que estão lá conversando para que isso funcione de uma forma adequada. Quando vai para a fase de climatério, menopausa, pós-menopausa, o estrogênio predominante vai ser a estrona, né? Que é aquele estrogênio periférico produzido pela conversão do colesterol, né? Pela ação da aromatase. E uma coisa muito interessante que você falou, né? Que é dessa coisa inflamatória que a obesidade tem, né? É muito interessante porque quando nós falamos de obesidade, eu sempre ressalto que tem muita relação com outras doenças. Então, eu falo de obesidade não de uma forma isolada, mas de uma forma incluindo ela como componentes tanto de algumas doenças, quanto como fator genético para outras, como, por exemplo, o câncer de mama. Então, nesse caso do câncer de mama, eu sempre falo, tem obesidade, a gente tem que pensar na resistência insulínica.
né? Essa própria resistência insulínica, ela já faz com que tenha uma área muito inflamada nesse paciente, né? Então é um paciente inflamado, é um paciente que tem citocina pró-inflamatória, a própria insulina vai ajudar de forma direta e indireta no funcionamento dessa aromatase, ou seja, vai converter mais. Então é só um ciclo vicioso, né? Então a gente tem que pensar, é inflamação, é obesidade, é resistência insulínica, é um paciente que não só tem obesidade, mas ele tem uma síndrome metabólica também. Exatamente. Né? Aí chega esse paciente obeso, com essa síndrome metabólica toda, com todo o processo inflamatório, tem um câncer. Tá tudo bem, a gente vai tratar. Na hora de operar esse paciente, vai ser muito mais difícil operar esse paciente obeso do que aquela paciente magra. Essa paciente obesa... O acesso é difícil até mesmo para poder fazer, né? Por exemplo, uma cirurgia de emergência, por exemplo. Uma laparotomia no paciente obeso, até para você conseguir acessar a cavidade é mais difícil, e cicatrização? A cicatrização vai ser muito mais difícil. Por conta da Sempre tem maior chance de infecção de ferida operatória. Ou então, por exemplo, um paciente obeso está muito relacionado à apneia obstrutiva do sono. A gente vai entubar aquele paciente, uma via aérea totalmente difícil. Então, assim, a obesidade, ela vira um problema do início ao fim. Então, por isso que é muito importante a gente tentar evitar essa obesidade, porque igual a gente falou, ela não é um fator de risco para uma coisa só, mas ela é uma doença crônica. E isso relacionada com várias coisas. Então, assim, para fechar o raciocínio, né? Sempre pensar que essa obesidade tá aumentando essa estrona e principalmente em cânceres que tem esse receptor de estrogênio, vai ter sim, né, essa influência direta. Influência 100% direta. Então, é um fator de risco, assim, já é bem estabelecido. E eu trouxe umas perguntinhas que, inclusive, eu separei de pacientes que fizeram pra gente poder conversar, né? Até separei como mitos e verdades pra gente discutir, esclarecer o que é verdade e o que é mito, né? Vamos começar por essa que uma paciente fez. Doutora, se eu estou gordinha, sou mais propensa a ter câncer de mama? A gente acabou de conversar, né? Sim. Tem sim, exatamente por conta dessa conversão, né? Mas lembrando que existem diferentes tipos de cânceres, certo? Principalmente no paciente que tem aqueles câncer, a paciente, né, que tem aquele câncer de mama, que é estrogênio dependente, que tem esses receptores, obviamente a predisposição aumenta. Porém, tem a questão inflamatória também, que vai estar relacionada aos outros tipos. Exatamente. Então, sim. Sim, sempre tem. Sempre tem. Vamos fazer uma atividade física. Exatamente. Vamos emagrecer, porque emagrecendo, gente, emagrecimento não é só estética. Né? Não é só estética, é tudo, é sua saúde, né? Então, o paciente chega assim, às vezes, só querendo emagrecer porque, nossa, quero ficar magrinho, quero ficar bonitinho, e não é isso, é a saúde, né? É o risco cardiovascular desse paciente que vai diminuir, é diminuir a predisposição também de câncer. Então, gente, emagrecer é tudo de bom. Vamos lá para a próxima. Comer tal alimento como gordura, chocolate, alimentos com mais açúcar. Doutora, pode causar câncer? Gente, assim, quando a gente come um alimento com mais açúcar, querendo ou não, a gente vai, né, propiciar uma resistência à insulina. Normalmente essa paciente vai ser obesa, ela vai ter um colesterol maior, vai influenciar a essa paciente ter uma síndrome metabólica a uma obesidade. Mas não existe, por exemplo, tal alimento causa câncer, café causa câncer. Exatamente. Não existe isso. Isso é mito totalmente. A gente vê muito disso na internet, né? O meu sogro mesmo, ele chega assim com uns videozinhos do TikTok e fala assim, olha isso aqui, ó, isso aqui você não pode comer não. Isso aqui causa câncer. Arroz não pode comer, que causa câncer. Não, medicamento. Tem uns medicamentos que não podem tomar porque causa câncer. Exatamente. Gente. Não. Tem várias coisas, como eu disse, como a doutora falou, né, também. É a genética, epigenética. O que é epigenética, gente? É o que está acontecendo de fora da sua genética, ou seja, o que você come, o que você faz, se você tem uma rotina em relação à atividade física, se você come bem, né? Obviamente que uma alimentação rica em carboidrato, rica em açúcar, é uma alimentação inflamatória, né? É uma alimentação inflamatória. Então pensa, numa paciente que é obesa, né, que não faz um acompanhamento correto, que tem uma alimentação inflamatória, a predisposição dela é mais aumentada em relação em relação ao paciente que tem um IMC adequado, uma paciente que faz atividade física, né, pelo menos aqueles 150 minutos da Sociedade Brasileira, né, da AHA, né, também. Então, assim, pelo menos tem que seguir o que é
definido, né? Definido, exatamente. Uhum. E aí, já entrando na atividade física, então, assim, não é só apenas a alimentação, né? Mas a atividade física é essencial. A gente pode ter uma alimentação adequada, mas essa paciente que faz uma atividade física, o risco cardiovascular dela vai diminuir muito mais, né? Exatamente. Então, é muito importante. E vai diminuir também o colesterol dela e a gordurinha periférica que vai converter em estrona. Então, tudo isso que a gente explicou é exatamente como que funciona o corpo de uma pessoa que tem um nível mais alterado de gordura, né, em relação à predisposição ou não de câncer. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai responder. A gente né, super responde, estamos aqui à prontidão. Vamos lá, tem mais 2 perguntinhas. Posso fazer, doutora? Pode, claro. Se eu não tenho histórico familiar, não preciso me preocupar? Entra na questão do rastreio, do né? rastreio. Se você tem histórico familiar, é claro que você vai se preocupar. Se você já quer mais cedo, né? Quer mais cedo. E se você quiser fazer, por exemplo, um estudo genético, como eu disse, do BRCA1, BRCA2, tudo bem. Mas se você não tem outro histórico familiar, você vai ter algum outro fator de risco, porque nós todas temos. A gente já entra, por exemplo, no tempo de menacne longo. Sim. Sabe, assim, eu não sei quando você vai querer engravidar, mas, por exemplo, a gente entra que entra no mercado de trabalho, vai crescendo. Então, assim, tem um rastreamento, gente. 40 anos, vamos todo mundo fazer a mamografia. Não é porque sua mãe não teve que você talvez não tenha uma epigenética, por exemplo, que a gente estava falando, para ter um câncer. E olha que engraçado, né? Eu tenho muitas pacientes que chegam, pacientes jovens, né? Que chegam pra mim, às vezes, e falam assim, nossa, doutora, eu tô sentindo uma nodulação diferente, né? Não sei, eu tô com medo. E eu posso fazer essa ultrassonografia? Uma paciente, assim, de 18, 20 anos. O que você acha, doutora, em relação a isso? Então, o que acontece? Mamografia não vai fazer. Não adianta fazer mamografia numa paciente de 18 anos, porque a mama vai estar muito difícil de visualizar no exame. Em relação ao ultrassom de mamas, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que saber indicação. Alguns ginecologistas, naquela paciente, às vezes primeira consulta e tal, que tá sentindo nódulo alguma coisa, eles vão pedir uma ultrassom de mama para essa paciente e às vezes vão ficar pedindo anualmente para acompanhar. Normalmente nos consultórios, ultrassom de mamas uma vez no ano, mas é ultrassom, não mamografia, porque na ultrassom consegue evidenciar mais essa mama dessa paciente mais jovem. Agora, mamografia não. Mas assim, sempre também tem que pensar em como é esse nódulo. Então é muito importante. Às vezes a gente fica muito no TikTok, né? E é isso, e aí às vezes você já chega no médico, já quer pedir a ultrassom. Mas não, deixa o médico te examinar, deixa ele ver que nódulo que é esse, se tem alguma descarga papilar, qual que é a característica, porque às vezes não é nada, né? E doutora, eu vou até me incluir nessa, porque quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, né? Hoje eu tô com 27, eu tava tomando banho e simplesmente senti um nódulo. E eu fiquei desesperada, eu não fazia medicina, né? Eu tava um mês antes de entrar, então assim, eu fiquei desesperada. Falei assim, nossa, gente, vou entrar na faculdade, não é possível que eu vou descobrir um câncer, né? E aí já comecei a chorar, minha mãe, não, amanhã a gente vai lá na minha masto. Fomos, né? E ela solicitou a ultrassom. A primeira veio o BIRADS 2. Aí ela falou, não, Camila, pelo aspecto aqui, vamos repetir no lugar que eu mais confio. E aí veio o BIRADS 3. Fiz o segmento certinho, né? Os 6 e 6 meses. Por 3 anos. Isso, exatamente, por 3 anos. E agora eu tô espaçando mais, né? Tô discutindo com ela, tô conversando a respeito. Falou, Camila, a gente pode ficar tranquila. O último que eu fiz foi há mais ou menos uns 6 meses também. E ela falou, não, tá da mesma forma. Antes de colocar a prótese também, eu fiz, né, da mesma forma, e assim, foi algo que me preocupou muito, né, foi algo que me preocupou muito, e até mesmo pela classificação, às vezes a gente vê assim, um provavelmente benigno, né, e a gente não tem tanto discernimento, a gente fica preocupado, né, doutora? A gente fica preocupado, muito importante você falar isso também, porque acaba que vai gerando um excesso de preocupação, mas como o seu já veio o BIRADS 3, realmente a gente ia ter que repetir mesmo a cada 6 meses, não tinha como, mas que bom que não era nada, né? E nem vai ser, nem vai se tornar. Vamos lá. Por fim, a questão ainda repetindo sobre o autoexame, né? Nós conversamos com o autoexame, ele não detecta, né? Ele é mais para você conhecer o que apareceu de novo e o que não apareceu, mas teve essa pergunta. O autoexame é suficiente para detectar o câncer? Obviamente que não, né? Não, claro que não. Hoje em dia o padrão ouro é a mamografia. Doutora, então, a gente conversou, né, muito, rimos muito, acho que a gente conseguiu conciliar bastante as nossas profissões, né? No caso, a gente conseguiu deixar mais claro, né? Não só para o público médico, mas também para o público leigo, né? Às vezes para os nossos pacientes que vão assistir esse podcast. Eu acho que ficou muito legal. Mas para a gente finalizar, eu quero te agradecer
tá? Você, como sempre, maravilhosa, muito inteligente. Obrigada. Né? Então, assim, realmente eu quero que você esteja aqui conosco outras vezes. Pode deixar pra que gente eu venho, conversar. Gente. Coloca aí nos comentários pra mim mais vezes. Vai vir, gente, vai vir. E assim, a gente pode discutir também a respeito, né, de câncer de colo de útero em outra oportunidade, falar a respeito do preventivo, que ainda tem muito essa questão, será que eu devo fazer, será que eu não devo? Então, teve atualizações esse ano. Exatamente, inclusive. então é importante a gente sempre estar juntas pra gente poder conversar, né? Até porque, igual eu te falei, a gineco, a obstetrícia, a endócrino e a nutrologia, elas conversam muito, né? Isso então mesmo. é muito importante a gente sempre estar de mãozinha dada, até pra gente começar a referenciar nossos pacientes uma pra outra, né? Não, verdade. Isso é muito importante a gente conhecer, né? Outros especialistas. Exatamente. Queria muito agradecer pelo convite. E, gente, levar essa conversa como um impulso pra gente se cuidar. Pra gente não só fazer uma atividade física, uma boa alimentação, mas pra gente cuidar do nosso corpo como um todo. A gente ir num profissional que te conhece, que queira te conhecer melhor, né, saber de todos os seus problemas, de tudo, pra gente seguir um acompanhamento tudo bonitinho. Sim. E qualquer dúvida, estamos à disposição para responder todos vocês. Exatamente. E olha, mulher, você que está assistindo, saiba que quando a gente pensa em câncer de mama, nós temos que pensar em como prevenir, né? Então é a gente ter em mente qual que é o período que a gente tem que iniciar a mamografia, né, doutora? A gente ter essa ciência mesmo em relação ao que pode e que não pode acontecer. Então, aprendemos hoje a respeito de fator de risco, falamos sobre mitos e verdades, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tenham feito um bom proveito dessa live, né? Porque eu creio que foi muito engrandecedora. Também aprendi muito com você, doutora. Eu te agradeço novamente. Agora eu quero ir numa consulta com a nutróloga. Por favor. E eu e você. Tá bom. Então tá bom. Até mais, gente. Tchau, Até tchau. mais. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Até mais.